Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Dando continuidade à conferência número 9 do livro A Igreja Católica, de Monsenhor Thierry Todt, na primeira parte nós falamos sobre o título O Papado na Balança da História e vimos a grande contribuição inegável do Papa para o cristianismo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre como os papas, durante os últimos 2000 anos, influenciaram a própria civilização. O que acabamos de ouvir sobre os méritos dos papas no cristianismo só tem valor junto àqueles que amam e honram o cristianismo e o encaram como um maior benefício para a humanidade. Mas na balança da história, patenteiam-se também tantos méritos dos papas que mesmo os não cristãos, ou melhor, que mesmo os não cristãos tendem a encarar o papado com o maior respeito. Os que não estão bem a par da história da civilização emitem facilmente sobre o papado um juízo reprovador, por causa da indignidade de um ou outro papa. Mas podemos acreditar no célebre historiador não católico, Gregorovius, quando diz: a história não tem suficientes títulos de honra à sua disposição para poder mesmo aproximativamente assinalar os altos feitos dos papas e a sua glória que não passará. Quais são, então, os grandes méritos dos papas a respeito da civilização? Vamos passar a considerar esta questão. São os méritos que eles têm adquirido no terreno. São três. Primeiro, da civilização. Segundo, da verdade. E terceiro, da defesa do direito. Insisto de novo no fato de, aos nossos olhos, não serem esses os seus maiores méritos. Para nós, o seu maior mérito é serem eles o rochedo da Igreja de Cristo. Mas não é supérfluo passarmos rapidamente em revista também os seus méritos históricos, a fim de que a nossa veneração para com o representante de Cristo seja tanto mais justificada. Em primeiro lugar, para esboçar apenas o que a civilização material e espiritual deve aos papas, seriam precisos muitos volumes. Vamos considerar brevemente alguns deles. Primeiro que tudo, seria mister apresentar toda a história da conversão dos povos. E aqui ouviremos um breve resumo da conversão dos povos, graças ao trabalho dos papas da Igreja Católica. O papado estende o seu poder sobre o mundo inteiro, mas não possui nem canhões, nem metralhadoras. Como conquistou ele o mundo inteiro? O papado eleva a voz ante o romano orgulhoso, senhor do mundo, e este curva a fronte diante de Cristo. Eleva a voz ante o povo grego, educado na filosofia de Platão e de Aristóteles, e ele faz seu o ideal cristão. O papado eleva a voz ante as tribos dos invasores bárbaros, e elas dobram-se sob o jugo de Cristo. E por toda parte onde se ergue a cruz, registra-se um novo surto de vida. As tribos dispersas organizam-se em estados. Os povos nômades e turbulentos tornam-se pacíficos cidadãos. O papado tem assegurado pela unidade de fé e de costumes a união de ideias e de vontade dos povos,
o enobrecimento dos corações e das almas, fatores esses que se tornaram a base da nossa civilização atual. Então este foi o primeiro ponto. Agora vamos ao segundo. Mas ao lado da conversão dos povos, cumpre-nos mencionar a generosidade sem exemplo e a proteção inigualada que os papas dispensaram às artes e às ciências. Quem foi a Roma e lá viu a cada passo os magníficos edifícios, as estátuas, os chafarizes levantados pelos papas? Quem percorreu as maravilhosas salas do Vaticano e os museus de arte? Quem passou apenas algumas horas na imensa Biblioteca Vaticana ou nos arquivos? Não precisa que lhe expliquem o que a civilização humana, a mais requintada, deve ao papado. Todas as histórias da arte proclamam eloquentemente a glória dos papas. Grandes protetores de artistas verdadeiros artistas, como Bramante, de Rafael, de Michelangelo, de Bernini, de Maderno. Quem percorreu as coleções antigas do Vaticano nota com admiração que aqueles museus salvaram da destruição as bases de toda a nossa ciência e de todos os nossos conhecimentos clássicos. Aquilo que conhecemos pelas reproduções dos nossos livros colegiais, encontramos no original. Alguns exemplos. O grupo de Laoconte, Ariana dormindo na sua túnica de harmoniosas dobras, o Apolo de Belvedere e etc. Foi com razão que o Papa Pio XI, na sua encíclica Deus Scientiarum Dominus, publicada em 1931, mencionou uma multidão de universidades que devem a existência ao papado. Muitos se admirarão de ouvir que os papas fundaram as universidades seguintes. É uma longa lista: Bolonha, Paris, Oxford, Salamanca, Tolosa, Roma, Pádua, Cambridge, Pisa, Perusa, Florença, Pávia, Lisboa, Siena, Grenoble, Praga, Viena, Colônia, Heidelberg, Leipzig, Montpellier, Ferrara, Lovaina, Basileia, Cracóvia, Vilna, Graz, Valladolid, México, Alcalá, Manilha, Santa Fé, Lima, Guatemala, Cagliari, Lemberg, Varsóvia, etc. Então, esta é a contribuição dos papas à ciência, às artes, ao conhecimento humano. Próximo ponto. Não são menores os méritos adquiridos pelos papas pela propagação e defesa da verdade. A solução dos problemas terrenos depende sempre do modo de encarar as coisas eternas. A política, a educação, a vida social, a vida jurídica e moral estão em relação com as respostas que dermos às questões primordiais. Por isto, é um mérito imperecível dos papas o fato de, mantendo a pureza das verdades do cristianismo, haverem educado o Ocidente cristão numa tradição cultural unida, forte e segura. Foram sempre os papas que proclamaram e defenderam no mundo a superioridade do espírito sobre a matéria, a superioridade da alma sobre o corpo, da moral sobre o interesse, do direito sobre a força, da verdade sobre a mentira. E quem não vê que a vida humana ordenada perdura ou desaparece segundo o grau de certeza dessas verdades? Quem não vê que a defesa da verdade tem feito do papado
o primeiro fator civilizador da humanidade? Só hoje é que, diante dos gemidos da humanidade transviada, em busca do fogo fato de uma filosofia errônea, podemos realmente, plenamente, apreciar o que significa para a civilização a proclamação da verdade. Todos os planos, todos os desejos, todo o ser do homem de outrora estavam estreitamente unidos com o sobrenatural, aquilo que vem além da natureza. Deus, no seu sentido pleno. O homem de hoje quis libertar-se do sobrenatural, acreditando que se bastaria a si mesmo e poderia salvar a si ou por si próprio. Mas após as subversões sociais contínuas e as revoluções perpétuas, hoje ele vê de novo que o reconhecimento do mundo sobrenatural é garantia única e certa da ordem na vida terrestre. Lançar uma ponte entre os dois contrastes, eliminar as incertezas, dar uma resposta satisfatória, só o pode a sabedoria que o papado ensina há 20 séculos. E se os papas não tivessem feito outra coisa, se não elevar o facho da verdade acima da humanidade, já seriam, só por isso, os primeiros benfeitores da humanidade. Vamos ainda mais. Ao lado da pregação da verdade, que acabamos de mencionar, eles têm adquirido méritos no terreno da defesa do direito, que é aquele terceiro ponto que mencionamos no início. Alguns exemplos disso. Pode-se ver no Vaticano um quadro célebre de Rafael, o encontro de Átila com Leão I. As hordas devastadoras dos hunos precipitavam-se de Veneza para Roma e ameaçavam varrer o mundo civilizado. Nessa angústia, o Papa Leão I foi ao encontro de Átila para lhe pedir misericórdia. Esse encontro histórico teve lugar em Mântua, no ano de 452 d.C. Nesse quadro, ao lado do Papa, um velho de cabelos grisalhos, São Pedro, ameaça com seu gládio o príncipe devastador. Essa pintura simbólica representa a coragem intrépida com que os papas sempre elevaram a voz pela defesa do direito. E era nisso que certamente pensava o célebre publicista francês Veuillot, quando escrevia: "Tirai São Pedro ao mundo, e será a noite em que um Nero se levanta, cresce e chega ao trono." Os papas não têm apenas proclamado o pensamento de São Paulo, que a autoridade legal vem de Deus, conforme Romanos, capítulo 13, versículo 1, mas também têm se esforçado por proclamar a verdade diante das usurpações do Estado. Os papas têm condenado a demagogia, essa doutrina que faz derivar do povo todo o poder. Como também têm condenado o estatismo, que faz vir do Estado todo o poder. Jamais têm deixado de fazer ressaltar o vínculo existente entre o direito e a moral. E desse modo têm impedido que questões de direito formem-se em questões de força. O direito é aquilo que é justo. Mas aquilo que é justo é determinado pelas leis eternas de Deus e não pelo bel prazer do homem. Quem ama a Deus respeita também o direito. O homem religioso é, pois, também melhor cidadão. Pregando e defendendo essa ideia, os papas têm prestado ao direito um serviço incomensurável.
Quando as mais fortes crises se desencadeiam na existência dos povos, os papas não deixam de elevar a voz no interesse da autoridade mais alta, do dever social e do direito, e assim de salvaguardar as bases da vida social humana organizada. Na Idade Média, os papas foram os verdadeiros baluartes do direito, diz o historiador não católico Henrique Léo. Essa atitude corajosa exigia tal desinteresse e tais sacrifícios que, por assim dizer, cada papa poderia ter dito o que o Papa Gregório VII dizia antes da sua morte no exílio: amei a justiça e odiei a iniquidade. É por isto que morro no exílio. Quando o célebre historiador de Roma, citado anteriormente, Gregorovius, escreve a religião cristã foi o único baluarte contra o qual vieram quebrar-se as ondas dos bárbaros. Compreendemos também uma outra afirmação sua. O culto dos povos da Idade Média pela cidade de Roma era sem limites. Sim, porque a humanidade achara no papado a garantia de um juízo imparcial e justo. Ainda hoje, muitos combatem o Papa. Por quê? Porque a fé cristã os incomoda? Absolutamente não. Mas combatem-no porque o papado é a mais alta personificação da ideia de autoridade. Foi sempre essa a causa última dos ataques contra o Papa. As tendências revolucionárias sentiam bem que ele é o único baluarte temível. E se o papado vem comprovar a civilização e a elevação da humanidade, então compreendemos o que seria da humanidade sem o papado. O que teria sido da Europa se ela tivesse sido privada desse poderoso protetor da civilização, da verdade e do direito, desse representante da superioridade intelectual e dessa personificação da autoridade? Não responderei eu a esta pergunta, mas sim o ilustre discípulo de Kant, chamado Herder, que escreveu no seu livro, em alemão, sobre a filosofia, o seguinte: se os hunos, os sarracenos, os tártaros, os turcos e os mongóis não absorveram a Europa para sempre, foi obra do papado. Se não fosse a hierarquia romana, a Europa ter-se-ia provavelmente tornado a presa dos déspotas, o teatro das discórdias eternas, ou então teria sido transformada em deserto mongol. Como conclusão, Monsenhor Tihamer diz o seguinte: meus irmãos, agora proponho de novo a questão. Devemos nos considerar insultados quando espíritos estreitos nos tratam desdenhosamente de papistas? Será uma vergonha para nós que a nossa fé seja edificada sobre o rochedo de uma instituição única? Ou não será antes uma vergonha que certas pessoas não tenham noção alguma dos méritos históricos imperecíveis, pelos quais todo homem culto deve gratidão eterna ao papado? O que o mundo deve ao papado não é fácil resumir. Deve-lhe, ele vai tentar, vamos ver se conseguimos entender. Deve-lhe a conservação integral da fé cristã. Deve-lhe a pregação integral e sem compromissos da moral cristã. Deve-lhe a propagação do reino de Cristo. Deve-lhe toda a civilização cristã, as artes e as ciências. Deve-lhe a guarda corajosa dos tesouros mais preciosos da humanidade: a vida familiar, a educação, a justiça mútua. Tem sido justamente durante as últimas décadas
que a humanidade tem volvido frequentemente os olhos para Roma. Em meio aos oceanos de amargurada grande guerra e dos tempos que a seguiram. Como o rochedo acima das ondas, o trono do Papa mantém-se firme e com autoridade crescente, neste mundo onde tronos que datam de vários séculos têm ruído e onde toda autoridade parece desaparecer. A tiara do Papa refulge quando as coroas dos soberanos tombam às dezenas no pó. E se a humanidade se tornar bastante insensata para se dilacerar a si mesma, continuando a seguir filosofias sedutoras e o fogo fato das palavras enganadoras, e se dilapidar inteiramente os tesouros e os valores espirituais conquistados outrora, então, no caos das sociedades em ruínas e nos destroços das civilizações reduzidas a pó, o papado ficará de pé, a dominá-las, como as pirâmides do Egito ficam de pé e dominam as planícies de areia estendidas a seus pés pelos séculos. Meus irmãos, demos graças a Deus por sermos também papistas. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.